Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Só para que eu me situe, tem alguém que esteja vindo hoje pela primeira vez, conhecendo o trabalho? Ótimo, sejam bem-vindos. Sempre pergunto porque essa é uma série que temos feito, não tem nenhum problema estarem vindo pela primeira vez, porque cada palestra é totalmente autônoma, mas porque sempre tem uma introduçãozinha que temos que explicar. O porquê de fazermos essa leitura do livro O Profeta. Hoje falaremos sobre um capítulo do Profeta que trata do autoconhecimento. Eu comento sempre com vocês que a ideia foi aprofundar o pensamento de Gibran. Gibran é complexo, belo, mas complexo. Nós pegamos uma frase dele, 3 ou 4 palavras, ele quer dizer um monte de coisas nas entrelinhas. E como nós somos a sociedade da pressa, dos apressados, não paramos para analisar 3 ou 4 palavras e perdemos muitas coisas nas entrelinhas de Gibran. Ele não é só um poeta, ele é um filósofo. E como filósofo tem um conteúdo muito profundo. E às vezes pegamos só a superfície, que é beleza. Sempre digo para vocês que um bom poeta tem que ter algo de filosofia, porque senão não tem do que falar. Ainda que tenha uma forma bela, não tem conteúdo. Então nós temos comentado um pouco sempre, muito rapidamente, porque não é esse o objetivo. Talvez até no final façamos uma palestra específica para falarmos direito da vida de Gibran. Porque sempre falamos muito en passant, né? E a biografia dele é muito curiosa e interessante de conhecer. Quem sabe ao final do livro, que já não falta tanto para terminar, a gente fala especificamente sobre ele. Ele nasce em 83 no Líbano e morre em 1931 em Nova York. Chegou um adolescente ainda nos Estados Unidos, sem falar uma palavra de inglês, é ajudado por uma professora norte-americana que o apoia durante toda a sua vida e constrói aí a sua obra com bastante sucesso, ainda em vida. Sobretudo, se nós formos considerar, porque Gibran não era só escritor, era também pintor, tem um relativo sucesso em tudo que faz, mas sobretudo esse livro, O Profeta, se espalhou numa velocidade que ninguém esperava. O editor que fez esse livro achou que fosse ser um fracasso, fez apenas 1000 exemplares na primeira tiragem. E hoje é um livro traduzido em mais de 40 idiomas e é uma raridade quem tenha um desses 1000 exemplares da primeira edição, porque virou algo histórico. É realmente em termos de prosa poética, de poesia, pouca coisa deve ser tão conhecida quanto O Profeta de Gibran. Muito pouca coisa. Na verdade, se nós pegarmos um Shakespeare, talvez, os sonetos de Shakespeare talvez sejam mais conhecidos, mas está entre os livros de poesia mais conhecidos do mundo, prosa poética, mais conhecidos do mundo. Porém, ainda acontece de nós falarmos para as pessoas, você conhece Gibran? E ouviu um sonoro não. Porque ainda que você veja uma quantidade de traduções muito grande, somos 7 bilhões de seres humanos e muita gente hoje simplesmente não lê poesia. Poesia, sobretudo, hoje quase não vende. Tá? Então, eu acho uma perda que a gente passe pela vida sem conhecer um livro como esse. Sempre recomendo, livro de cabeceira, porque ele é sensacional. Você abre aleatoriamente em qualquer capítulo e ele tem algo de profundo para te dizer, certo? Então, falamos sempre também sobre o contexto geral, antes de entrarmos no assunto específico. Lembrar que o profeta do título era um homem chamado Al-Mustafa, que vivia numa ilha e se propõe a ir a uma cidade, Orfalese, que ficava na costa, para ensinar alguma coisa para essas pessoas. Passa 12 anos nessa cidade. E nesses 12 anos ninguém o ouve. Não dão a mínima importância para ele. E quando ele resolve ir embora, quando vê um barqueiro da sua ilha vindo no horizonte, e resolve ir embora depois de 12 anos, as pessoas percebem que tinham perdido a oportunidade de aprender com um sábio. Sempre comento, porque é um detalhe importante, que a consciência nasce no contraste. Valorizamos as coisas quando estamos para perder, às vezes. Entendemos o sentido da vida diante da morte. Até mesmo do ponto de vista sensorial, percebemos uma cor quando existe o contraste. Quando termina o laranja, começa o transparente. Eu percebo o laranja. Se o universo inteiro fosse dessa cor, eu não perceberia. Assim também com o som e o silêncio. Essa é a teoria do impacto. A consciência nasce no contraste. Então as pessoas percebem o valor que ele tinha quando ele estava para ir embora. Aí dizem, você vai ensinar algo para a gente antes de partir. Reúne toda a cidade à volta de Al-Mustafa. Al-Mustafa, o nome significa o eleito, o escolhido, o iluminado. Eles reúnem à volta dele e começam a fazer perguntas. Cada pergunta é um capítulo. Cada pergunta sobre um assunto. Agora vocês imaginem que os assuntos são o amor, a amizade, os filhos, o matrimônio, a educação, as leis, são as coisas mais importantes da vida humana. E ele resume esses assuntos, às vezes em 2 páginas, 2 páginas e meia. Nós vamos ver esse do autoconhecimento, por incrível que pareça, é um dos menores capítulos do livro. Ele tem 1 página e 1 parágrafo.
sobre o autoconhecimento. Então imaginem que para falar de coisas tão profundas numa superfície tão pequena, ele tem que ser muito denso, ele tem que ter muita profundidade, já que não tem extensão. Isso é típico dos autores clássicos. Tá? Eles têm muita profundidade, em pouca extensão dizem muita coisa. Eu comento com vocês que nós somos o contrário disso. Falamos muito e não queremos dizer quase nada. Conversas muito superficiais em geral. Então esse tipo de leitura ela é trabalhosa, porque você tem que manter a atenção concentrada e mastigar cada palavra. E a intenção é fazermos isso juntos. Tá? Falo sempre para vocês que se trata de um mito também, e essa informação parece não significar nada para a gente hoje em dia, mas ela é fundamental. Porque um mito significa que está teatralizando fora uma coisa que está acontecendo dentro do homem. Todos os mitos, repito, alguns que têm vindo sempre já sabem isso de cor, né? De tanto que tenho explicado, todos os mitos têm um único personagem, que é o homem, o personagem central. Os secundários são fatores psicológicos dele projetados do lado de fora, para que ele os veja. E Jung fala muito disso, que os nossos sonhos, a estrutura onírica é a mesma coisa. Todos os personagens do seu sonho, curiosamente, é você mesmo. É a sua consciência se vendo fora, já que não consegue se ver dentro. É uma projeção, o mito, para que o homem possa fazer um processo de autoconhecimento. Então ele está conversando consigo mesmo depois de um ciclo de 12. Esses 12 anos é como se representasse uma vida, uma encarnação. Como se ele estivesse fechando uma experiência de vida, dialogando consigo mesmo e concluindo quais as coisas ele aprendeu da vida. Como se ele estivesse somando todo o aprendizado de uma vida. Tá? Então é muito interessante porque ele está propondo aí um diálogo interno, um momento de vida interior. Ontem eu falava sobre o profeta, um outro capítulo no Lago Sul, na Escola do Lago Sul, sobre as habitações. E é muito interessante porque ele, nesse capítulo das habitações, ainda vamos vê-lo aqui, ele compara uma casa ao teu corpo, um momento de intimidade para você dialogar consigo mesmo. Porque para um pensador como o Gibran, isso é a coisa mais importante da vida. E nós praticamente não dedicamos tempo a isso. Estamos entrando num ciclo da natureza, estamos vivendo de hoje para amanhã o equinócio de outono, não é isso? Um ciclo em que a natureza recolhe as suas energias para dar exatamente ao homem a oportunidade de vir para dentro e depois ir ao mundo na primavera-verão, tendo algo para compartilhar. Porque um homem vazio não tem nada para compartilhar. Então, vida interior, diálogo interno, o profeta, nós podemos dizer que se resume a isso. Então, vamos lá falar do nosso capítulo de hoje, sobre o autoconhecimento. Um pequeno, grande capítulo. Vocês vão ver que a coisa mais comum na literatura antiga é que se recomende que o homem foque sua vida em duas coisas: conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo. Que isso vai lhe permitir chegar ao seu alvo, que são valores, virtudes e sabedoria, o ideal humano. Conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo. O famoso pórtico de Delfos, na Grécia, homem, conhece-te a ti mesmo. Tão falado e repetido, mas tão pouco praticado, era a base da filosofia grega. Um poeta grego chamado Píndaro, ele dizia o seguinte: sê quem és, sabendo. Entendem isso? Sê quem és, sabendo. Como você vai saber, como é que você vai ser você mesmo se você não sabe quem você é? Colocar um exemplo prático e bobinho, para que fique claro isso para você. Se a gente sente fome, está dentro de um mercado, tem dinheiro no bolso, mas não sabe, te vale alguma coisa esse dinheiro? Você continua passando fome. Ah, mas eu tenho dinheiro, mas se você não tem consciência dele, ele não te vale para obter alimento. Não é assim? É como se nós estivéssemos famintos diante da vida, com recursos no bolso, com valores no bolso. Talvez não no bolso, mas no coração, na nossa essência. Temos recursos para viver melhor. Mas não adianta nada porque não sabemos. Ser quem és, sabendo. A evolução nada mais é do que evolução da consciência. O que vocês acham que evolui em nós? Luz sobre trevas, consciência daquilo que somos. Isso é verdadeira evolução. Não adianta sermos, se não sabemos o que somos, não vai nos adiantar. A questão humana é ser e existir de maneira coerente. E existir exige que você tenha consciência do que você é. Senão você existe superficialmente, sobrevive. Ou existe como aquilo que você não é, como se fosse um bichinho. Então esse elemento do autoconhecimento não é à toa que é um dos capítulos mais conhecidos do profeta. Muita gente recita, é muito bonito, como tudo dele é muito poético, e é um ponto central, realmente muito importante em toda a filosofia da humanidade. E um homem disse: fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu dizendo,
Eu sei que vocês sempre ficam um pouco curiosos, porque só nisso aí ela já vai comentar alguma coisa. Lembrem que eu coloco na íntegra o poema aqui. E é sempre importante a gente ir mastigando pedacinho por pedacinho. Eu acho muito interessante, talvez vocês tenham conhecido um livro que fez muito sucesso há alguns poucos anos atrás, que se chama O Mundo de Sofia, do professor Jostein Gardé. Bem no iniciozinho do livro ele coloca um exemplo que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: imagina que você faça um bonequinho de barro e você dê um sopro de vida nele, e ele sai andando. O que você acharia se esse bonequinho saísse andando em frente perguntando: onde eu vou morar? O que eu vou vestir? Onde eu vou trabalhar? Quanto eu vou ganhar por mês? Faz todas as perguntas irrelevantes do universo. Em nenhum momento esse bonequinho para, detém o passo e pergunta: quem sou eu, hein? Por que me construíram? Vira para mim e pergunta: o que você espera de mim? Você me fez para quê? Você imagina uma coisa dessas? O que você pensaria desse bonequinho? Defeito de fabricação, daqui, deixa eu fazer outro. Não é isso? Enlouqueceu, coitado, está alienado. Porque todas as irrelevâncias do mundo, menos o essencial, vamos lá, isso é estranho. Não perguntar nunca quem somos nós e o que viemos fazer aqui, é como se fôssemos isso. E é lógico que toda pergunta, toda curiosidade, toda busca de saber teria que começar por isso. Isso é a base da filosofia. Quem somos nós? Para descobrir como nos completamos, qual é nosso ideal e quais as ferramentas que nos permitem caminhar por essa estrada. Tá? E ele vai responder então: vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que o vosso coração sabe. Então vocês vão dizer: não sabe nada, meu coração não sabe coisíssima nenhuma, meu coração não é mais do que um músculo que fica pulsando, não tem nada a ver com nada. Coração é o simbolismo do centro, que nem esse labirinto aí, o centro. Tá? Na verdade, o nosso verdadeiro coração, esse aqui é só um símbolo, nosso verdadeiro coração é um centro, uma essência, que as tradições todas dizem que o homem tem uma essência imortal e uma aparência transitória. E esse centro em torno do qual a vida gravita, esse é o verdadeiro coração. Tá? Não é o coraçãozinho romântico do dia dos namorados, nem esse músculo que nós temos dentro do peito. É o teu centro. E desse centro, dessa identidade, irradia uma certa intuição, que vocês conhecem sim, vocês sabem dela. Quando vocês se defrontam, por exemplo, com uma das coisas mais inquietantes da vida, que é a morte. A morte de uma pessoa, às vezes de um ente querido, existe coisa mais paradoxal do que a morte? Por muito que você leia a respeito, por muito que você conheça do assunto, por muito que tenha suas crenças, mas não é muito estranho que toda essa vida que vibra dentro de um ser humano, de repente, cadê? É um boneco inerte, frio. Cadê imaginação, vontade, amor, inteligência, toda a vida que vibrava ali? Não é uma loucura que o ser humano de uma hora para outra não seja? Como não é? Essas coisas têm que ter uma solução de continuidade. Não podem desaparecer, isso é um paradoxo, isso é um contrassenso. Tá? Para onde vai aquilo que nós chamamos de ser humano? Existe dentro de nós alguma coisa que se revolta e diz: não, isso não é real. Isso é o teu coração dizendo: a morte não é uma realidade. Aí vem a mente racional, concreta, essa prática, besteira, deixa isso para lá, destrói essa nossa percepção íntima e profunda. Mas vocês percebem que isso ecoa ao longo da história da humanidade. Um protesto íntimo contra isso que nos dizem que é real e que não pode ser. Porque é um paradoxo, é muita coisa para de repente virar nada. O que nós percebemos dentro de uma equação lógica é que muita coisa não pode virar nada de uma hora para outra. Não saem coelhos de cartola, nem coelhos somem dentro de cartola. Para onde vai o amor humano, a inteligência humana, a imaginação humana? É um coelho que entra na cartola e some? Não tem sentido isso. Nós sabemos que as coisas não são assim, não tem lógica. E esse eco de incompreensão e de revolta contra esse paradoxo ecoa tão antigo quanto a existência do homem. Então nós intuímos que existe algo mais, que o homem tem uma essência imortal, algo que vibra por trás da aparência. Mas a nossa razão prática não sabe disso, às vezes até o pensamento sabe. Platão diz que nós possuímos uma essência imortal, isso é bonito de dizer, né? Dá um status danado, todo mundo vai pensar: olha, ela lê Platão, é uma intelectual. Às vezes até como ideia a gente sabe, mas uma razão prática que norteia a nossa vida e uma ação condizente com isso a gente não tem. Aí esses dois mundos ficam desconectados, um necessitando do outro. O nosso coração necessitando se realizar no mundo e a nossa vida no mundo necessitando de um sentido mais profundo.
E é o mito do amor romântico dessas histórias antigas, no fundo é isso. É o homem querendo encontrar a sua alma, uma essência mais profunda. Se vocês virem o poema de Fernando Pessoa, Eros e Psique, é isso. O príncipe buscando a sua alma adormecida. Os dois, um estão precisando do outro. A essência precisa da aparência e vice-versa. Tá? Então ele diz, os vossos ouvidos anseiam por ouvir aquilo que o seu coração sabe. Os vossos olhos anseiam por ver. Uma hora você vai ter que ter uma comunicação entre esses dois mundos. Porque senão você morre sem ter vivido. Você se torna eternamente um estranho para si próprio. E isso é muito esquisito. O que nós viemos fazer na nossa vida se não conhecia a nós mesmos? O que nós fizemos ao longo de toda uma vida? Não deu tempo para isso? O que você fez com o tempo? O que era mais importante do que isso? Não é curioso? É como você ir na esquina comprar um jornal e voltar sem o jornal. Não deu tempo. Como assim? Você não foi lá para isso? Nós viemos ao mundo para quê? Se não para conhecer a nós mesmos, dominar a nós mesmos e caminhar. Não deu tempo, deve ser meio paradoxal, né? Deu tempo para quê? O que você fez com o tempo? Lembra a parábola bíblica dos talentos, né? Não fiz nada. É uma vida perdida. E olha que somos tão apegados à vida e a jogamos fora. Jung, ele fala sobre isso, que o homem do século XX, que fala tanto de economia, é um esbanjador. Esbanja o mais precioso, o espírito. Então, continuando, ele vai dizer: desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamento. Quereis tocar com os dedos o corpo nu de vossos sonhos. E é bom que o desejeis. Ou seja, esse monte de ideias, esse monte de tradições que dizem que existe uma essência dentro de você, esperando ser descoberta. Bom, eu quero ver. Eu quero que isso venha ao mundo e faça diferença na minha vida. Eu quero, numa ação prática, perceber que eu já não tenho tanto medo assim, porque eu me sinto um ser que vai perdurar além da morte. Eu quero, numa ação prática, perceber que eu sou um ser humano, que isso é mais do que meramente um ser instintivo, que existem valores, existem virtudes dentro de mim. Eu quero me ver, eu quero me reconhecer. Eu comentava com alguns de vocês em uma dessas palestras, eu achei muito curioso, muito engraçado, isso é um pequeno detalhe relevante, que eu passava pela Livraria Cultura um dia e não sei por que cargas d'água, fui folhear um livro que tinha acabado de ser lançado, que era o Diário da Marilyn Monroe. Eu achei muito curioso, talvez porque nenhum deles me interessava, eu peguei qualquer um e fui folhear. Mas, gente, eu achei a coisa mais curiosa do mundo. De um determinado momento, ela para e fala o seguinte, é o diário mesmo, era uma coisa pessoal dela, que publicaram como livro. E ela diz, olha, as pessoas não gostam realmente de mim, gostam de uma imagem que foi criada pelo cinema. Elas não podem gostar de mim, elas nem me conhecem. E, na verdade, sabe de uma coisa? Eu também não me conheço. Portanto, nem eu gosto de mim. Quem sou eu? E eu achei aquilo tão curioso, porque você percebe uma pessoa com uma visão toda estereotipada que a sociedade criou de superficialidade, né? E tinha um espírito filosófico e uma sede de si mesmo, como qualquer ser humano. Ou seja, essa germen, essa semente que caracteriza o ser humano, lá dentro. Falem sério, vocês dariam um folheto do curso de filosofia para Marilyn Monroe? E ela tinha sede de conhecimento. Curioso isso. Né? Então todos nós desejamos arredar essa sombra material e descobrir o que palpita dentro do nosso coração. Quem somos de fato nós? Quais são os nossos sonhos? O que realmente nos realiza? O que realmente nos faz feliz? O que nos dá paz? Isso eu acho muito curioso, porque nós somos às vezes tão mecanizados pelos hábitos da sociedade que até para nos divertirmos nós fazemos o que é padrão. Então, férias aqui, trabalho ali, descansar acolá. Aí um belo dia você para, uma vez me fizeram essa proposta, feche os olhos e lembre do momento do seu dia onde você mais foi feliz. E aí quando eu fechei os olhos, eu era muito jovem nessa época, eu lembrei que eu tinha ido para uma festa, tinha ido para não sei onde e tinha trabalhado, tudo aquilo ali parecia para mim uma obrigação, um protocolo. E um momento de felicidade que eu lembrei foi um momento quando eu mexia na terra. Eu falei, eu não sei nem o que é a minha felicidade, nunca parei para perguntar. Ou seja, quando eu me divirto ou quando eu trabalho, eu bato ponto do mesmo jeito. Porque todo jovem tem que fazer, porque todo mundo tem que ir. É uma coisa estranha, somos estranhos para nós mesmos. Por quanto tempo? Espero que não por toda a vida. Então todos nós temos essa ânsia de unir esses dois mundos, né? Tocar com os nossos dedos a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro rosto. Aliás, existe um texto maravilhoso de Gibran que se chama O Louco. Alguém conhece? Que ele fala sobre isso.
o dia em que roubaram os seus sete véus e o vento e o sol tocou o seu rosto pela primeira vez. E ele se sentiu extasiado, pela primeira vez ele sentiu o seu próprio rosto, no dia em que roubaram os seus 7 véus. É um texto maravilhoso, vale a pena conhecer. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr, murmurando para o mar. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Uma das coisas mais antigas que existe dentro da filosofia é a ideia da teoria da alma prisioneira. Diz que essa essência, ela precisa se expressar, ela veio ao mundo para isso. É como se você imaginasse uma luva que você coloca na mão para que você mexa, por exemplo, no jardim. A tua mão precisa se expressar. Essa luva não pode ter os dedos todos grudados de tal maneira que a mão não se mexa lá dentro. Ela tem que ser maleável ao domínio da mão. É como se de repente você fizesse da luva um cárcere da tua mão e ela não se mexesse lá dentro e ficasse ansiosa por mexer na terra, por atuar no mundo e não consegue se expressar. A alma prisioneira. Platão dizia que, na verdade, educar é abrir as grades da cela dessa alma prisioneira, para que entre ar, para que ela não sufoque. Educar é romper as barreiras que te impedem de ter vida interior, de conhecer a si próprio. Educar era muito mais profundo do que extenso. Eduzir é trazer à tona aquilo que você tem de real. Sempre comento com vocês que inteligência também vem disso, inteligir, escolher dentre tudo aquilo que você não é, quem é você, por exemplo. Encontrar a tua verdadeira identidade é o máximo ato de inteligência. Tá? Então, a tua alma, ansiosa dentro de você, quer se expressar no mundo. E você, o que está fazendo no mundo, se não falando pela tua alma? O que você veio fazer aqui? Qual o recado que você tem para dar ao mundo? Uma coisa que é muito interessante, que também gosto muito de comentar, é quando Beethoven, já completamente surdo, escreve uma carta, o Testamento de Heiligen Gestads, que ele diz o seguinte, que ele não terminava com a sua vida ali, porque ele tinha um recado a dar ao mundo, que Deus tinha pedido que ele comunicasse aos homens, que era a sua música, e ele não tinha terminado de dar esse recado. Portanto, ele não podia se isentar dessa missão enquanto não tivesse completa. Tá bom, não somos Beethoven, mas vocês acham que a gente também não tem o nosso recado para dar? E quem está mandando esse recado? Nós não ouvimos, não sabemos o que viemos fazer aqui. Nós não podemos tombar sem ter dado o nosso recado. Não podemos deixar de cumprir a nossa missão. A alma precisa se expressar e nós precisamos que ela se expresse para que a nossa vida tenha algum sentido, para que faça diferença. Tá? Então, o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se aos vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos, e não procureis explorar as profundidades do vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda. Gibran é muito, digamos assim, simbólico e às vezes deixa coisas muito nas entrelinhas. Digam o que a gente entenderia dessa frase se a gente não tivesse a filosofia. O que significaria isso? Me digam. Tem umas coisas que são absolutamente enigmáticas, que se a gente não tivesse a filosofia para nos ajudar, o que ele quer dizer com isso? Vocês percebem que uma das coisas mais complicadas que tem, quando você considera, pelo menos como possibilidade, não estou dizendo para vocês tomarem isso como verdade absoluta, porque a filosofia não coloca verdades absolutas, mas também como possibilidade que o homem tenha uma existência e uma essência, algo imortal por trás dessa aparência. Imaginem que isso exista. Vocês percebem que a gente quer provas disso, do mesmo jeito que a gente tem provas disso? Então eu tenho o corpo, qual é a altura? 1,63. Qual é o peso? Não vou contar porque está um pouco excessivo. Qual é a cor do cabelo? Qual é não sei o quê? Você quer mensurar, você quer medir, você quer colocar uma vara, ver o comprimento. Eu tenho alma? Que tamanho que é ela? Que modelo? E são as coisas que a gente não entende, que são 2 mundos que se comunicam. E cada mundo tem suas leis próprias. Não dá para mensurar dessa forma. Até porque existe uma curiosidade aí. Essa nossa alma, e isso é a coisa mais complicada de entender, e daqui a pouco ele vai começar a falar disso direto, essa nossa alma é como se ela fosse uma célula de uma grande alma, anima mundi, a alma do mundo, que é uma só. Aquela tradição que tantas vezes eu tenho contado para vocês da Índia, que diz que nós somos como se fôssemos uma pérolazinha de um colar por onde passa um fio. E esse fio passa por dentro de todas as coisas do universo. Quando você quer ver a tua essência, você vê um pedacinho de fio.
Mas num determinado momento você vai perceber que esse pedacinho de fio é só um momento de um grande fio que passa por dentro de tudo no universo. Ou seja, a tua essência é uma célula da grande essência do universo, que é uma só. A tua essência é uma gota de um grande oceano. Tá? Então é muito difícil, porque como a tua essência pertence ao mundo da unidade e o teu corpo pertence ao mundo da multiplicidade, são duas coisas que não dá para você conhecer com as mesmas ferramentas. Falo isso para vocês, porque hoje nós vivemos um momento histórico onde isso, que parece tão óbvio, não é entendido. Existe um conjunto de pseudocientistas, porque eu acho que um verdadeiro cientista não vai fazer uma coisa dessa, vai fazer ciência, não vai se meter em coisas dessa natureza, mas hoje existe um grupo de pseudocientistas que se metem a escrever livros, por exemplo, para dizer que Deus não existe. Vocês sabem disso, né? Existe um que fez, inclusive, muito sucesso, Deus, um delírio. É a coisa mais insólita que você possa imaginar. Imaginem vocês que a nossa mente concreta, prática, ela trabalha para conhecer as coisas por um critério muito simples, por adjetivação. Não tem jeito de você conhecer as coisas a não ser através de adjetivos. Isso é pequeno, isso é um cilindro, isso tem uma tampa laranja relativamente pequena, também cilíndrica. Ele vai dando adjetivos. Vocês percebem que todo adjetivo é uma limitação? Quando eu digo é um cilindro, não é um cone, não é um cubo, não é uma esfera. Então tem um monte de coisas que ela não é, tem um monte de coisas fora dela. Tá? Quando eu digo ela tem a tampa laranja, ela não tem a tampa azul, não tem a tampa vermelha, não tem a tampa branca, tem um monte de coisas que ela não é. Imaginem que eu tente explicar um objeto para vocês e digo o seguinte: ele é cilíndrico, mas também é esférico, mas também é um cone, mas também é um paralelepípedo, é laranja, mas também é branco, mas também é azul. Você vai dizer, para, pelo amor de Deus, me diz o que ele não é. Como que eu vou imaginar uma coisa dessas? A mente precisa dividir para entender. Quando você está falando da unidade, porque a nossa essência pertence à unidade, se você dividir, ela deixa de ser, vira 2, vira 3, vira 4. Se você disser a tua essência é um cilindro, você vai dizer, não é um cone, então tem ela e o cone, tem 2, perdeu a unidade. Ela é laranja, ela não é preta nem branca. Então tem 3, o laranja, o preto e o branco, perdeu a unidade. Qualquer adjetivo que você dê ao mundo espiritual, que é uno por natureza, ele deixa de ser, porque os adjetivos limitam. Você já viu a mente trabalhar dessa maneira? Ela joga o chapéu e diz, olha, não brinco dessa maneira, não brinco dessa maneira. Você quer me dizer o que não é, não tem o que não é. Porque a característica do mundo espiritual é ser uno, ele é tudo. Ao mesmo tempo, pense em não ser que é assim. Não dá para pensar. Ah, então tem outras ferramentas de conhecimento? Tem. Tem aquela intuição que nós falávamos, que vem do centro do nosso coração, que percebe a unidade. E temos uma razão prática, como dizia Kant, que percebe a multiplicidade. São 2 ferramentas para conhecer 2 mundos. Você não vai poder vir com uma fita métrica para medir a sua alma. Não vai dar. Ah, aquilo que eu não avalio com a minha fita métrica não existe. Tá bom, é um critério bem redutivo seu. Porque existem muitas coisas que hoje a ciência já prova que existem e que não dá para medir com a sua fita métrica. Certo? Então é um critério muito materialista e redutivo. Assim são esses cientistas, que querem dizer que Deus não existe porque as equações matemáticas reduzidas deles não abrangem Deus. Não, meu caro, vá usar as suas equações matemáticas para medir a matéria. Contente-se com o seu campo, porque nenhum biólogo sério vai se meter a fazer discussões sobre física. Trabalhe no seu campo. Isso é insólito, isso é bizarro. E pouco sério, sobretudo. Tá? Então não dá para conhecer a nossa essência com uma vara, com uma fita métrica, seja lá com o que for. Porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. Ou seja, essa imagem é muito bonita, né? E mostra um fato. Aquilo que desconhecemos de nós é muito maior do que aquilo que conhecemos de nós. E aquilo que desconhecemos de nós é o quê? Gelo. Gelo é o quê? Água momentaneamente diferenciada daquilo que tem à sua volta, que é o quê? Água. Então é como se você fosse um momento em que a água se condensou e se tornou ilusoriamente uma coisa particular, mas continua sendo água. Gosto de dar aquele exemplo que está nos nossos materiais didáticos, inclusive, do professor Jorge Ângelo Braga, que é um filósofo, nosso fundador, que ele dizia o seguinte: você passa o dedo na areia, faz um suco, passa o dedo na areia, faz outro suco. Aí você diz, tem 2 sucos. O primeiro é o quê? Areia. O segundo, areia. O intervalo entre eles, areia. Então você tem o quê? Areia momentaneamente diferenciada. Então essa ideia da separatividade, que para a gente é um vício difícil de imaginar e que é a base do egoísmo, é difícil da gente imaginar viver sem ela,
É um impedimento para que a gente conheça a nossa essência. Por isso que se diz que o homem, quanto mais altruísta é, provavelmente tem mais autoconhecimento. O homem é do tamanho da sua generosidade. Já ouviram falar disso? O homem é do tamanho da sua generosidade. Vocês percebem, os homens grandes da história não eram os que tinham muita coisa, eram os que davam muita coisa, davam muito de si. Mudaram a história pelo tanto que deram. O homem é do tamanho da sua entrega. Não digais, encontrei a verdade. Dizei de preferência, encontrei uma verdade. Isso é lógico, Sócrates falava disso de uma maneira muito curiosa, né? Um dia perguntaram a Sócrates: mestre, eu encontrei um homem que disse que encontrou a verdade. Sócrates disse: olha, ou ele encontrou mesmo e é um sábio completo, não sei nem o que ele está fazendo aqui, ou ele não sabe nem o que é verdade, é um ignorante completo e petulante. Em nenhum dos dois casos, essa pessoa que você encontrou serve para filósofo. Ou já passou muito, ou está muito aquém. Porque o filósofo sabe que não tem a verdade. Ele tem um momento onde ele, de repente, olha para a vida e diz: não é possível que isso seja só essa aparência. Há algo por trás, há algo nos bastidores, há algo além. Ele vê um momento de beleza e vê que a beleza é algo que passa pelo mundo e volta para o seu mundo, mas que ela é eterna. Ele não acredita que a beleza cesse, ele não acredita que a bondade, a justiça cessem. Ele percebe que elas se refletem e voltam para o lugar de onde vieram, mas que ela é algo eterno ou não existe. Que é algo tão profundo, tão marcante, deixa pegadas tão grandes no mundo. Isso não pode ser irreal, isso não pode ser ilusório. Esse momento onde você tem esse insight, você teve um momento de vida interior, você teve uma verdade. Você vislumbrou a verdade, mas a grande verdade não, um momento, um flash, um ângulo do prisma. Mais uma vez, o nosso amigo Jung, ele costumava dizer que essas situações que acontecem com todos nós, felizmente, né, porque são os momentos mais sagrados na nossa vida, a gente deveria guardá-los numa caixinha de joias, porque são as nossas verdadeiras joias. Ontem, quando eu falava sobre as moradias, ele dizia: vocês trancam tanto as suas moradias, vocês têm lá dentro espiritualidade? Não, então vocês estão protegendo o quê? Vocês têm lá dentro paz? Vocês têm o quê que vocês estão com tanto medo de ser roubados? Então é interessante, esses são os momentos que a gente deveria colocar numa caixinha de joias, porque são verdadeiras joias. Mas você percebe que somos nós ainda como existência, vislumbrando momentos da essência. E às vezes Jung dizia, isso gera uma vaidade tão grande que o homem acha que viu toda a verdade. Ele chama isso de inflação do ego, que pode gerar um tipo de delírio. Ele vislumbrou, por mérito, ele rasgou um pouquinho os véus da ilusão e deu uma olhadinha na luz. Mas ele ainda está aqui embaixo. Ainda tem muito que caminhar para ver um pouquinho mais de luz. Então nós encontramos uma verdade, por mérito. Às vezes rasgamos os véus de Maia, como dizem os indianos, e vemos um pouco da verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma. Dizei de preferência, encontrei a alma andando no meu caminho. De repente eu tive a sensação de que ninguém pode tirar aquilo que eu sou, eu não preciso estar tão inseguro. Não preciso estar tão ferido pelos que as pessoas fazem comigo, porque aquilo que elas atingem não sou realmente eu. Aquilo que eu sou profundamente, ninguém pode tocar, ninguém pode ferir, ninguém pode magoar. Aí você sente um estado de segurança e de liberdade, como se fosse essa alma que dança. Vislumbrei, olha, tem alguém nos bastidores. Tem um ator por trás dessa máscara. Vocês vão ver que isso existe em todo canto. Tem uma passagem que eu acho muito bonita no Egito, que está escrito nas paredes de um templo, como qualquer coisa no Egito, né? Que é o livro dos Cantos Potentes, que diz: o teu nome é mais poderoso do que o nome dos deuses. O teu nome escrito sobre o teu escudo, o nome do Deus sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, detém teu remo, vira-te e olha nos olhos daquele que vive no centro da tua barca. É um negócio assim, Egito, vocês sabem que era uma civilização altamente complexa, com mistérios, mas o que eles estão dizendo aí? Existe algo divino no centro da nossa barca, e nós estamos remando, alienados. Nenhuma hora para isso, olha para trás, vê quem você é. Vê quem é o dono da barca, quem é o passageiro, e aí passa a respeitar mais, não enfia essa barca em qualquer cantinho, em qualquer lodaçal, porque você tem um ser divino dentro dela. Você percebe que essa visão é respícia, é saber ver, e aí você passa a se respeitar? Eu não posso levar a minha barca para qualquer lodaçal. Tem um passageiro divino dentro dela. Eu me respeito. Por quê? Eu sei quem eu sou. Ainda que vislumbre só de vez em quando, eu sei que existe algo e que merece respeito. E aí eu posso começar a respeitar os outros. Porque
Porque se eu sei que existe algo dentro de mim, começo a também ter possibilidade de acreditar nisso nos demais. Se não somos meras cascas, por que respeitar cascas? Tá? Caímos nessa forma de relacionamento que nós temos nos nossos dias, né? Todos nós, tão dolorosa e tão superficial. Porque a alma anda por todos os caminhos. Ou seja, se ela é uma gota d'água no meio do oceano, por onde o oceano não passa? Se ela é uma célula da grande alma do universo, qual o espaço que a grande alma do universo não penetre? Então você não encontrou o caminho da tua alma, você vislumbrou um momento da tua alma, mas ela é muito maior do que você imagina. Nós queremos que essa separatividade que nós temos aqui embaixo seja lá em cima também. E lá em cima somos um episódio de algo que é eterno, sem limites no tempo e no espaço. Portanto, você não viu tudo, que se visse nem suportaria. Vocês lembram que tem uma passagem da mitologia grega que uma das inúmeras namoradas de Zeus, Semele, pede para ele: me mostre na sua plenitude. Conhece essa história? E Zeus tinha prometido a ela que qualquer coisa que ela pedisse, ele atenderia. E ele se vê numa enrascada, né? O que vai fazer? E ela: eu quero ver você na sua plenitude. E aí ele se mostra como o todo. Ela fica tão horrorizada que morre fulminada. Não temos como ver o todo da nossa alma, nós vemos um episódio, um momentozinho. E vamos juntando pecinhas, para que um dia sim cheguemos à sabedoria, que é a visão do todo. Mas um flash desses é o momento mais belo da nossa vida. O momento em que você olha como aquela velhinha enrugada de ainda há pouco, né, encurvada, uma alma jovem, eterna, que não está submetida nem ao tempo nem ao espaço, esperando que você a liberte, que você deixe ela bailar na tua vida. Um momento, e já é muito. Porque a alma anda por todos os caminhos. E nós vimos um momento de um caminho. A alma não marcha numa linha reta, nem cresce como um caniço. A alma desabrocha, qual um lótus de 1000 pétalas. É interessante que vocês virem essa particularidade da alma, é muito semelhante à descrição que ele mesmo faz do amor. O amor, por exemplo, se você quer ter um amor a algo sagrado, algo divino, não pense que esse amor vai subir feito um caniço, só naquele canalzinho. Para que você ame o divino, você tem que ir espalhando as suas pétalas em todas as direções, você tem que amar toda a humanidade. Tá? Porque não há como você ver a Deus se você não o ver em todas as coisas. Se você não vir a Deus em todas as coisas, não verá em coisa nenhuma. Então ele não apenas se verticaliza, ele também ganha espaço, abrange todo o universo manifestado com as suas múltiplas pétalas. 1000 pétalas é como se fosse o símbolo do universo. A tradição indiana, quando quer dizer que uma coisa é infinita, usa esse número, 1000. Tá? 1000 faces, 1000 momentos, 1000 pétalas. Ou seja, a nossa alma se expande e se une à alma de todos os seres. E só assim ela se eleva. Tá? Por isso se diz que a fraternidade é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Porque fraternidade, como eu falava para vocês, fraternidade, generosidade é sintoma de autoconhecimento. A verdadeira fraternidade, a verdadeira generosidade, sem interesse, sem segundas intenções, mas como sede de alma, como necessidade de realização, é sintoma de autoconhecimento. Um homem que conhece profundamente a si próprio, ele sabe que um pouco dele está em todos os seres à sua volta. Então, quando um ser humano cai nos abismos, ele sabe que é uma parte dele que desceu lá e que vai ter que ser resgatada. E se sente responsável. Quando um ser humano se eleva, ele sabe que algo dele se elevou. E ele sente um pouco dessa plenitude, ele sabe que ele e a humanidade são um só. Na verdade, nós e o universo. Em essência, se diz que é isso. Tá? Então, o autoconhecimento ele não se verticaliza isoladozinho. Essa ilusão que a gente tem que o intelectualismo gerou em nós. Né? Se eu sou um intelectual, eu tenho diplomas, eu tenho títulos, são só meus, não são de mais ninguém. Ninguém se beneficia pelo fato de que eu tenha pós-graduação, doutorados e mais doutorados. Ele é uma coisa limitada aos meus próprios interesses pessoais. A sabedoria, não. A sabedoria, ela se expande e ela se demonstra criando laços entre os homens e toda a humanidade. A sabedoria, ela se demonstra, pelas vossas obras os conhecerei. Ela se reconhece pela capacidade de criar laços, de tomar a humanidade como problema teu, como parte de você mesmo. Tá? E só assim você se eleva, isoladamente não. Então a alma é isso, como um lótus de 1000 pétalas. E conhecer a si próprio, reconhece-se, o homem que conhece a si próprio, quanto mais ele se reconhece em todos os demais. Nunca diz, como diz mais uma vez a Bíblia, dessa água não beberei.
Ele sempre diz, eu vou cuidar mais desse defeito em mim, para que outras pessoas não caiam através dele. Quem sabe se eu der exemplo. Tá? Ele reconhece que o universo inteiro está também dentro dele. Um microcosmos. Tá? Bom, e é isso. Como falei para vocês, esse é um capítulo pequeno, mas muito profundo e muito belo, né? Muito poético, e entrelinha por entrelinha, entremeado de filosofia, dimensões da filosofia antiga, ocidental e oriental. E fala sobre essas possibilidades do ser humano encontrar a si próprio como o elemento mais sagrado da vida. É o que viemos fazer aqui. Esse é o nosso propósito. E por fim, antes de abrirmos para perguntas, lembro a vocês que tudo que fazemos nas palestras é uma pequena amostra do nosso curso de filosofia. Aqueles que ainda não conhecem, venham conhecer, sem compromisso, assistir uma aula, ver do que se trata. Filosofia nasceu com o ser humano. É amor à sabedoria. Acho que existe uma coisa que vocês não podem ter dúvidas. O ser humano, a sua trajetória evolutiva é sair da ignorância e vir para a sabedoria. Filosofia é amor à sabedoria. Como é que você vai caminhar para a sabedoria se não a amar? No fundo, você sempre caminha na busca das coisas que você ama. Todos nós somos assim. Tá? Então, a filosofia é trabalhar conscientemente esse amor à sabedoria para que essa sabedoria se manifeste na nossa vida. E o deslocamento válido na vida é o deslocamento em direção à sabedoria. É onde a vida começa a ser realmente humana. Né? Então, convido todos, dia 25/3, às 20 horas. Eu falava ainda há pouco a respeito do nosso equinócio de outono, que está começando daqui a pouco. Se a semente não mergulha na terra solitária e germina lá embaixo, ela não vai ter frutos para dar para ninguém nunca. Vocês percebem que muitas vezes queremos dar algo para as pessoas à nossa volta e estamos de mãos vazias. Queremos dar uma resposta, uma saída para as angústias que essa pessoa está apresentando e não temos. Falta em nós esse momento da semente que mergulha dentro de si próprio e germina para um dia dar frutos. Os frutos que se espera de um ser humano. De onde o homem vai tirar respostas se não for desse diálogo interno com a sua própria alma? E o que as pessoas precisam mais de nós se não respostas? Vocês acham que elas precisam da gente? O que prioritariamente as pessoas necessitam? De comida? De coisas materiais? A falta dessas coisas é uma consequência de não termos respostas para a vida. Muitas vezes eu tenho comentado isso, né? Que a fome não é falta de comida, é falta de fraternidade. A miséria não é falta de bens materiais, é falta de solidariedade, de honestidade, não é isso? Ou seja, a falta está lá em cima. Aí gera todas as consequências que nós vemos aqui embaixo. E não adianta você atender só às necessidades primárias, é importante, mas não é suficiente. Tá? Então, o fruto que se espera do homem para ele compartilhar é um fruto da alma. Platão, ele dizia que a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que ama é crescer como ser humano. Porque só assim você pode provar para elas que isso é possível. E que o destino dos seres humanos é crescer. Crescer, se tornar um ser humano melhor, é um ato de amor. E ele diz o maior ato de amor. Não é interessante isso? E se você não entra e não germina, não sai com frutos. É exatamente o ciclo da natureza. É um momento da gente começar a entrar. A natureza prepara todo o berço para que a gente entre. E depois, num determinado momento, saia com os braços cheios de frutos. Porque se não queremos ajudar, estamos de mãos vazias. De onde vamos tirar respostas para a angústia e para o sofrimento do homem, se não da vida interior, se não da reflexão profunda? Então é perfeitamente coerente. Ele fala mesmo, esse capítulo de ontem sobre as habitações, é o tempo todo falando disso. O tempo todo, a tônica do capítulo é essa: vida interior é uma necessária e sadia solidão. É verdade, tem que ser assim. Porque se você sai e se sente mal, você não teve solidão, você teve isolamento. O outro, eu preciso do outro também para me conhecer. Com certeza, os dois momentos, o momento de frutificar como raiz, o momento de dar frutos já com a árvore madura, são maravilhosos. Porque se você entra e na hora de sair se sente mal, isso não é solidão, isso é isolamento. Isso é uma espécie de negação do ser humano. Isso é uma espécie de egoísmo. Tá? Não é sadio. Sadio é que as duas coisas sejam maravilhosas. Lembram? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa receber os meus amigos. Ou seja, num determinado momento você está na sua casa do campo. E o outro abrir as portas para virem os amigos. E as duas coisas são maravilhosas. Ninguém pode estar com o outro se não estiver consigo mesmo. É superficial em ambas as situações. Não é bom nem para si nem para o outro. Não tem nada para dar. E ele mesmo sente essa sede, esse vazio. Eu costumo comentar, por exemplo, em relação à solidão.
Pega uma cidade de 100 mil habitantes e a grande São Paulo. Onde você acha que as pessoas sofrem mais de solidão? Na grande São Paulo, nos grandes centros. Solidão não é falta do outro, é falta de si mesmo. Então você tem que estar consigo mesmo, para que depois possa estar com os outros em profundidade. E ambas as coisas são importantíssimas. Com certeza, na hora que você andar, você vai ver se você equilibra ou se você não equilibra. Se não, é teoria, fantasia. Eu sou uma pessoa equilibrada, anda que eu quero ver. Tá? Fala para que eu te veja, dizia Sócrates. Anda aí que eu quero ver. Tá bom, você refletiu, mas agora traz para o mundo isso e vê se funciona. Tá? Tudo. Entendem? Então, nem os frutos podem existir sem raiz, nem a raiz tem sentido se não der frutos. As duas coisas são necessárias. Uma existe pela outra. O ser e o existir.